Fala pessoal, bom dia, boa tarde, né? Que horas tem? Bom dia, ainda não deu meio-dia. Bom dia, ainda não deu meio-dia. Bom, vocês sabem que ontem nós publicamos aqui na rede, eu estou aqui ao lado dele, Tuzalém Gomes Freitas, é meu amigo, major de polícia, é vereador do município do Rio de Janeiro. E diga-se de passagem, o vereador mais combativo, né, que tem ali contra o PSOL, contra o PT, contra os desmandos, né, da Câmara e tudo mais. Qualquer um que esteja contrário, nós estaremos ali sempre batendo de frente. Ontem fizemos uma propagação da live a respeito da obtusa decisão, mais uma vez, uma decisão obtusa do STF em proibir, vejam só, em proibir ações policiais nas comunidades, né? A história já nos ensina o que acontece na ausência do Estado, logo no primeiro tripé social, que é a polícia, né, que é a última linha de frente para combater a anarquia e o socialismo. E hoje nós estamos reféns aí de um escritório jurídico que parece que apoia cada vez mais o narcoterror. Aí, Major Tuzalém, pessoal aí da live do Major, Daniel Silveira falando aqui, deputado federal. Olá, galera. Pessoal da minha live, vereador Major Tuzalém Gomes Freitas. Pessoal, sejam bem-vindos, galera aí da rede social do deputado Daniel Silveira, galera da nossa rede social. Deputado, é importante destacar que para fazer o que a gente está fazendo, né, não é uma live comum. Não. A gente está aqui falando da Suprema Corte Brasileira, de uma decisão que a Suprema Corte tomou, uma corte que tem se mostrado antagônica aos preceitos fundamentais, tem se mostrado opositora, na minha visão, da democracia. Então, criticar aqueles que não aceitam crítica é um ato de coragem. Eu parabenizo aí a sua presença, né? Além de coragem nossa, nós somos pessoas públicas do Legislativo, claro, a nível municipal e federal, então não pode ter o rabo preso para bater de frente com quem endossa cada vez mais a criminalidade, institucionaliza cada vez mais o crime. Então, com certeza, Daniel, nosso compromisso, né, é com a vida, primeiramente, com as forças de segurança e com o povo brasileiro. Então a verdade tem que ser dita, né? Essa última decisão que a Corte tomou, provocada, diga-se de passagem, pelo PSB e pelo PSOL. Né? Para quem não acompanhou, eu vou contextualizar. No ano passado, eu fiz a denúncia no plenário da Câmara, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, sobre duas ADPFs, que são ações de descumprimento de preceito fundamental. Alegam eles que a polícia do Estado do Rio de Janeiro, as forças de segurança, seguindo orientações do governo do Estado, estavam descumprindo preceitos fundamentais da Constituição, né, nas operações policiais. E isso vinha causando mortes, isso é a narrativa deles, que isso vinha causando mortes, que isso estava constrangendo as pessoas, que crianças inocentes estavam morrendo por conta dessas ações da polícia. E aí, baseado nisso, esses dois partidos, esses partidecos, né, puxadinhos aí do PT... Organização criminosa. Esses partidecos, né, o PSB é um puxadinho do PT, o PSOL nasceu do PT em 2004, segue os mesmos princípios ideológicos, né? Na verdade, eu já falei isso no plenário, o PSOL é o PT de calcinha, a diferença entre um e outro é muito tênue. Se jogar capim, o eleitor do PT come. É o PT arco-íris. Se jogar capim para o eleitor do PSOL, ele fuma. É basicamente isso. O PSOL defende... Cada um faz uso da maneira que defende. É isso aí. O PSOL defende extremamente o uso de droga, o PT segue a mesma linha, mas com um pouco mais de burrice no discurso, uma vez que eles defendem Lula e companhia. Então, esses dois partidos, só para a galera se ambientar, eles entraram com duas ADPFs condenando a política de segurança. Alegam eles exatamente o que eu disse, que a política estava letal, que estava tirando o direito do cidadão. Eu posso começar na minha análise? Pode começar. Pessoal, antes eu vou pedir a atenção de vocês, compartilhem esse vídeo, que isso é uma informação crucial para todos vocês. Essa outra ADPF. Olha só, aqui são os documentos. Essas informações são importantes para que você compreenda a dimensão, o universo da ideologia desses partidos socialistas. Aqui na minha mão estão as duas ADPFs, tá? Na verdade, elas não estão completas aqui, porque são 93 páginas. Eu já tinha impresso, mas acabou ficando no gabinete. Como
nosso jurídico e toda a nossa estrutura já analisou, eu vou dizer mais ou menos em linhas gerais, até para não ficar maçante, né? Mas antes de eu começar a comentar a DPF, eu queria narrar uma matéria da Rede Record, que foi divulgada no ano passado, onde, vamos lá, saiu na Rede Record primeiramente a denúncia, depois a revista Veja e outras revistas publicaram. Investigação sobre pagamentos do PCC, Primeiro Comando da Capital. Uma das maiores facções do Brasil, disputando espaço aí com o Comando do Vermelho, se não o maior. Criado em presídios em 92. Sim. Investigação da Polícia Federal. Quebra de sigilo dos advogados do PT que teriam recebido dinheiro do PCC para entrarem com a DPF. Novamente, a DPF. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Questionando a restrição de visitas sociais a líderes de facções criminosas feita pelo então, à época, ministro Sérgio Moro. Os advogados teriam recebido dinheiro do PCC. Vamos tentar... Vocês conseguiram compreender isso? A profundidade. Pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo e analisem o que está sendo dito aqui. Vocês vão compreender o que o STF toma como preceito de decisões. Vocês precisam entender. Quem tem advogado, quem tem representado as facções, eu acho importante, Daniel, a gente destacar isso, porque baseado em quem está advogando para você, você imagina onde chega o poder dessa pessoa, né? Aquele advogado sem prestígio, ele advoga para quem não tem dinheiro. Para quem tem muito dinheiro, ele vai advogar para pessoas com ligações que podem chegar a uma Suprema Corte, por exemplo. Tá? Naturalmente chega. É o nexo que eu quero criar aqui agora. O Major não é de usar eufemismo, não. Ele também está sendo cauteloso aqui no início da live, só que, faticamente, todos esses advogados e essas ações, elas chegam até o STF. Quando chegam no STF, que é a Suprema Corte brasileira, composta, a minha criticidade sempre vai ser muito aberta, com uma turma tóxica, extremamente marginal que eu quero dizer, porque eles agem à margem da lei, tá? Sempre uma decisão equivocada em apoio ao narcoterror. Então isso aí para mim, nunca vou bater palma para isso, e não me importa se estou lá no Congresso batendo de frente com ele, se eu estivesse no Senado a mesma coisa o Major. Então nós estamos aqui para enfrentar esse organismo corrupto que temos aqui no Brasil. Mas continue. É importante destacar, complementando o que o nosso deputado falou, essa galera chegou no poder na era do PT. Então, foram indicados pelo PT, por membros do PT. Para proteção institucional. Um foi advogado do Lula. Do PCC. E outro, as histórias dizem que ele foi... Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. E no povo, eles reconhecem como advogado do PCC. Eu estou só replicando o que eles falam. Então, assim, é muito perigoso pessoas com tais ligações, com essa vivência, com essa ligação promíscua estarem na Suprema Corte. Mas é o que é fato. Então vamos lá, retomando aqui. Os advogados teriam recebido dinheiro do PCC. Vou citar os nomes. Matéria da Veja, eu vou botar o link aí para quem quiser, para depois não atribuir essa fala a nós. Sim. O que está na matéria. Advogados do PCC. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado. Advogado, jurista, desembargador. Desembargador, Daniel. Pelo quinto é desembargador mesmo. Desembargador, não sei se é pelo quinto. Deve ser pelo quinto. Hoje ele está aposentado. Desembargador do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Desembargador do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu vou fazer essa pesquisa. E advoga para o PCC. Advogando para o PCC, segundo a investigação da Polícia Federal. Perfeito. Outro. Carlos Nicodemos, filiado do PT, concorreu a deputado estadual por São Paulo, recebeu R$1 milhão para mover ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, defendendo os líderes de facções. E na OEA também, contra essa portaria que limitava o acesso de parentes de presidiários aos líderes de facções, na OEA e na Corte Interamericana. O primeiro, né, o Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, segundo a investigação, recebeu R$1,5 milhão. R$1,5 milhão, senhores. Essas são as somas dessas ações. Terceiro, Flávia Frois, presidente do Instituto Anjos da Liberdade.
não está especificada a quantia, mas a informação que eu tive foi R$700 mil. Foi a matéria original da Record, né? Essa ONG, Anjos da Liberdade, Daniel, ela defende o interesse dos presos, dos presidiários. É o que ela se propõe a fazer. Pegando um ponto que as ONGs viraram uma ramificação do tráfico. Um puxadinho das facções, é um puxadinho legalizado. É importante dizer o seguinte, essa advogada, ela deu uma entrevista para a revista Marie Claire, e eu vou botar o link aí também para quem quiser olhar. Ela disse, eu sou um defunto caro. O meu patrão é o crime organizado. Ou seja, ela admite, ela assume que trabalha para as facções, que trabalha especificamente para o Comando Vermelho e recebe dinheiro do Comando Vermelho. Isso tudo que a gente está narrando aqui não teria sido descoberto se não fosse um grampo, tá? A origem de tudo. Foi um grampo da Polícia Federal em cima do Décio Português, vulgo Décio Português, que é nada mais, nada menos do que tesoureiro do primeiro comando da capital. Ou seja, ele controla os pagamentos da facção. E aí o grampo, em cima dele, pegou a destinação desses valores. Segundo a Veja, 1,5 milhão para o Geraldo Prado Mascarenhas, desembargador, e 1 milhão para o Carlos Nicodemos, mais 700 mil para essa Flávia Frois, presidente da ONG Anjos da Liberdade. O traficante estava grampeado, ele autorizou os pagamentos, ele está na cadeia, ele está preso. Ele autorizou que a facção aqui fora fizesse os pagamentos. E o dinheiro foi destinado para essas pessoas. Ponto. Defendendo o interesse dos líderes de facção. Montado esse cenário, explicado isso, logo depois, né, na sequência, nós temos uma política de enfrentamento pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro e pelo governo do estado do Rio de Janeiro, acirrada. A política aumentou, o combate ao crime ele aumentou, né? As forças de segurança, toda a política foi montada, toda eleição de 2018, quem votou para ver vagabundo se estrepar. Essa é a verdade. A verdade é essa. Quem votou na gente, quem votou em você, quem votou em mim, votou para ver políticos com discurso, né, que sejam a favor do cidadão. Nós somos a favor da vida, né? Nós somos a favor do porte de arma para o cidadão, a favor do livre mercado, que é a liberdade das empresas operarem com menos restrição do governo, menos impostos. E claro, bandido bom, bandido morto. Essa foi a pauta. Essa é a primeira pauta. Essa é a pauta que elegeu o presidente Bolsonaro e muitos políticos, governadores, prefeitos, senadores, prefeitos ainda não, senadores e deputados. Então, quando você tem uma ligação como essa que foi narrada, Daniel, muito me preocupa, porque na sequência disso nós temos um combate mais acirrado ao tráfico. Sim. O vagabundo ele perde aquela condição de socorro, de pedir à imprensa, socorro, estão atacando a gente aqui. Por quê? Porque a população vai lá na rede social e bate pesado na Rede Globo, quando a Rede Globo defende o bandido, mas eles também perdem o respaldo político dessa proteção que eles gozavam. Então, qual é o único caminho que eles têm? Recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Posso pegar um gancho? Pessoal, olha só. Tudo que nós estamos falando aqui, juntamente com essas ações que foram movidas pelas ORCRINs, que são reconhecidas como siglas partidárias aqui, PT, PSOL, PCdoB, PSB, tá? Tudo que é socialista não condiz com democracia nem republicano, nada, tá certo? O que acontece é que nós estamos deixando claro mais uma vez e tentando que você consiga compartilhar isso aí para demonstrar às pessoas e mostrar e clarificar para elas que nós vivemos um narco-estado. Nós temos sim parlamentares em todos os níveis que têm a ajuda de facções. É claro que para isso seriam ações e investigações um pouco mais aprofundadas, mas eu não estou levantando ilações, não. O legislativo ele tem pessoas boas, não vou jogar todos na mesma vala comum, só que temos pessoas ali que sim, são financiadas pelo narcoterror e temos departamento jurídico para eles. Né? O Brasil ele abrange um arcabouço jurídico que ele mais acaricia o bandido do que pune o bandido. Nós não temos aqui expectativa da pena, o que leva a advogados a advogarem tranquilamente. Claro, o advogado ele não advoga pela pessoa, mas dentro da letra de lei.
Mas se você tem um leque de leis, né, uma ramificação legal e jurídica que você pode cada vez mais utilizar do indúbio pro réu, né, você sempre vai ter o bandido solto e corajoso. Né? E o major aqui está demonstrando, o vereador aqui está demonstrando mais uma vez. Né? Nós mantemos contato o tempo todo, né? Ele é o link que tem ali na Câmara Municipal com o Congresso, é o meu candidato a vereador, a gente sempre caminhou junto, pré-candidato hoje, né? Vereador e pré-candidato a vereador novamente para sua reeleição. Então, o que ele tem de conhecimento na segurança pública e contra o narcoterror era um autocrítico do José Mariano BNK Beltrame, que era o secretário de Segurança Pública aqui. Sabe o nome todo dele. Sabe todo, de tanto vai que ser bateu. Meu cliente. Vai ser o cliente. Vai ser cliente. Vai, tem CPI lá. Tem CPI? Já estou mandando recado, você vai lá, você vai ser ouvido. Isso é bom, porque ele sabe dos desmandos, eu acompanhava aqui tudo. Não tem brabo não. É exatamente isso. Ninguém está aqui brincando. E com o tempo, nós vamos conseguir desnudar essa verdade. Continue, Mário. É importante que o Daniel falou aqui, nosso deputado falou da questão jurídica, né? De todo o arcabouço de leis brasileiras, da nossa Constituição que é pós-governo militar, né? É importante destacar como foram formados nossos advogados, qual é o pensamento que vigora nos corpos docentes e discentes das universidades. Marxista. Né? Marxista. Então é isso aí. Quando acaba o governo militar, antes do governo militar, lá pela década de 60 ainda, né, antes da implantação do governo militar, eles estavam nas universidades. Existe um vídeo do Edson Fachin dizendo o seguinte: nós percebemos que os conservadores estavam avançando, está no YouTube, estavam avançando com suas pautas. Logo depois, os militares tomaram o poder e por isso nós invadimos os corpos docentes das faculdades para não perdermos espaço. Que espaço ele estava falando? Espaço ideológico. Esse mesmo ministro é o que acabou de defender que o Lula deveria ter concorrido em 2018. O vagabundo... Faria bem a democracia brasileira. Palavras do Edson Fachin. Faria bem a democracia brasileira, segundo ele. Ele defendeu esse vagabundo, esse diplomata do narcotráfico. Eu vou falar sobre isso. Lula é um diplomata do narcotráfico internacional. Sim. Um diplomata. Porque é ele que recebe líder das Farc, líder do Exército Popular do Paraguai. Tem conexão com o Hezbollah. Que é o EPP, né? Ele que recebe esses caras aqui. Ele, em 2016, recebeu um cara chamado Diosdado Cabello. Diosdado Cabello seria o presidente da Câmara da Venezuela. É o número 2 do chavismo. É nada mais, nada menos, hoje, do que o líder do Cartel de Les Soles, que é o Cartel do Sol, o cartel mais forte da Venezuela. É um cartel que utiliza, meus amigos que estão nos acompanhando, eles utilizam as estruturas militares, aviões da Força Aérea, navios militares para traficar. Isso é o narco-estado, é contra isso que nós lutamos. É isso que eu sempre falo. Hoje nós temos no México estados inteiros onde o cartel domina tudo. Você só desce no aeroporto, por exemplo, em Jalisco. Eu tive amigos que foram ministrar um treinamento recentemente em Jalisco para a Polícia Federal de Jalisco. Eles só conseguiram entrar em Jalisco com autorização escolta do cartel de Jalisco Nova Geração, que é do El Mestre. Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão, por favor, compartilhando essa live para que as pessoas entendam o que acontece? Importante compartilhar, a galera que está... Esquece só o like, joga para frente essa live, assista desde o início, quem puder assistir, por favor, para que vocês entendam o que é o narco-estado, o que eu sempre reverbero aqui nas lives, o que o Major também sempre reverbera. Então, o que nós estamos tentando fazer é despertar vocês para o perigo que é muito próximo. Então, cada vez mais está se aproximando. O Brasil está com um pé no narco-estado, um pezinho. Um pezinho. Por quê? O que é o narco-estado? Ele vai além da fronteira, daquela zona onde o traficante controla, seja Sim. uma comunidade, um gueto, um bairro, ele vai além. Ele consegue implementar o narco-estado, são deputados, são vereadores, senadores, governadores, financiados e submissos aos cartéis. O que eles vão fazer? Que a gente está falando. O que um legislador que for eleito pelo narcotráfico, ele vai fazer? Ele vai modificando a normativa jurídica a prol de proteger esse organismo. É isso que vai acontecer. E está acontecendo isso aqui no Brasil há décadas.
É claro que agora eles estão muito mais incisivos e muito mais hostis na tática, porque perceberam o avanço conservador. Estão perdendo espaço. Eles Exatamente. estão desesperados. Estão agindo de uma maneira mais bruta. E é mais fácil você pegar o oponente, o inimigo, quando ele está em desespero. Esse ato, essas duas ADPFs, PSB e PSOL, tá aqui, ó, 2 partidos de vagabundo, narcopartidos, assim como o PT, são narcopartidos, trabalham para os narcóticos. O que eles fizeram, isso aqui vai matar a população do Rio. Isso aqui já matou 4 crianças, desde o início da pandemia. 4 crianças foram baleadas, Daniel. Foram mortas no Rio de Janeiro por ação de marginais, porque a polícia não estava podendo atuar. Mas tem um ponto. Olha só o que o Major disse, bem claro. 4 crianças já foram mortas, ok? Isso não vai sair na mídia, ok? Contudo, a mídia está com a narrativa de que as mortes foram reduzidas nas favelas, só que essas mortes são de narcotraficantes armados em confronto com a polícia. Se você não tem a polícia subindo e o narcotráfico atua livremente, não vai ter reação, logo não vai ter a neutralização desses elementos hostis, desses vagabundos. Uma vez feito isso, não vai ter baixa. E quando tiver baixa de inocente, é claro que a Rede Globo, que apoia o narcotráfico, não vai chegar lá para dizer, olha, morreu uma criança inocente. Mas, se for o contrário, em uma ação policial, o que vai acontecer? A polícia atirou primeiro, a polícia mata, queremos perícia. Estamos sob domínio hoje de uma mídia que apoia o narcoterror. Isso é muito claro, é muito bom que vocês compreendam. Reduziu-se o número de mortes? Sim, em ações policiais contra traficantes, que na minha opinião tem que estar em 7 palmos mesmo, enterrado de pé, parafraseando aí o delegado Sivuca, que é para não ocupar muito espaço, tá certo? Então é assim que funciona, mas a mídia está dizendo que reduziu, quando estão morrendo inocentes e não está sendo noticiado. Na verdade, Daniel, quero até completar. Sim. Eles falam em 70% da redução da letalidade da polícia nas comunidades. Só que a letalidade da polícia, pessoal que está ouvindo a gente aqui, ela é em cima de marginais. Por exemplo, vou dar um dado. Nós temos uma média de 30 a 36 mil presos a cada ano. Essa é a média de flagrante e mandado de prisão que a polícia cumpre. Tá? Uma média de 36, flagrante, não são mandados de prisão, 36 mil presos em flagrante. Desses 36 mil presos, nós temos uma média de 10 a 12 mil armados, ou seja, 1/3 de todos os presos no estado do Rio de Janeiro estão armados. Tá? Logo são hostis. Cheguei a uma estatística, né? 10 mil presos armados. Dos 10 mil presos armados, 5% estão portando armas de guerra, ou seja, fuzis. A nossa média de apreensão de fuzis está em 500 fuzis por ano. O resto das armas, né, das 9 mil armas, vamos fazer uma conta redonda em cima de 10 mil presos armados, as outras 9 mil armas são pistolas e granadas, ou seja, e revólver, ou seja, também armas de alto poder, de alto impacto. Quando a gente fala de número de mortos, vou voltar à estatística, 10 mil presos. Quando a gente fala de número de mortos, não chega a 20% dos presos armados. Ou seja, a polícia ela prende 10 mil, né, armados, 36 mil desarmados, uma média entre 30 e 36 mil, e dessa galera toda, desse exército de bandido, nós temos um limite aí de menos de 2 mil mortos. Ou seja, a letalidade da polícia em cima dos presos armados está em 20%. Se a gente for considerar a letalidade da polícia em cima de todos os números, de todo o número de presos, com arma, baixa. Com faca ou com... Proporcionalmente é baixa. É baixíssima. Nós não temos aí, nós não chegamos a 10% do total. Né? Então a gente ficaria aí numa faixa de 7%. Por que eu estou falando isso, Daniel? Quando você pega a norma norte-americana, se fala de letalidade, polícia nos Estados Unidos. Quando você trata de um hostil, que é o quê? O cara com a pistola, o cara com fuzil, o cara com uma barra de ferro ou com uma faca, qualquer armamento que seja, se opondo à ação da polícia, a taxa de letalidade contra um hostil esperada pela polícia norte-americana é de 100%. 100%. Ou seja, os 10 mil presos
que nós tivemos aqui armados, né, estariam que mortos. são hostis para o policial, lá nos Estados Unidos, estariam mortos. Estariam todos mortos. Simples assim. Ou seja, lá eles não se preocupam quanto a polícia está matando. Eles se preocupam sim. Quantos policiais vão sobreviver? Quantos policiais vão sobreviver e quanto cidadão de bem não está sendo lesado. Não está sofrendo esse dano colateral. Esfaqueado, baleado. A maior preocupação, bem maior, é a vida do cidadão de bem. A temática no Brasil, o pensamento que vigora é preservar a vida do vagabundo, do marginal. Então, recapitulando, 2018, nós temos uma onda conservadora que elege parlamentares, elege governadores, elege o presidente, elege senadores. Uma onda conservadora dizendo o seguinte: chega de bandidolatria, bandido bom é bandido morto, acabou, não quero história. Foi isso que o povo disse, foi esse o recado. E continua dizendo. E o povo elegeu essas pessoas, né? No ano de 2019, nós temos aproximadamente 1.650 marginais mortos no Rio de Janeiro. Sim. Dentro da previsão de 10 a 12 mil presos, é muito pouco. Continua a nossa polícia matando pouco. E é o que eu defendo, a polícia tem que matar mais, Daniel. Na minha opinião. Mais uma vez, é o que eu sigo falo a linha americana. Se tá hostil, é 100% de letalidade. Acabou. 100%. Essa é a verdade. 100% de letalidade. Quando tu enfrentou bandido, e tu já enfrentou vários criminosos, tu foi legalzinho, tu deu flores? Bom, segundo o jornal Extra... Para quem não conhece o Major Tusalem, ele ficou muito famoso quando ele assumiu o comando da UPP da Maré, e ele falou assim, ó, não quero os meus soldados vestidos de Smurf, aquela farda de UPP, eu quero o MUG, que é a farda cinza da PEMERG, e falou, partiu guerra. Ele queria entrar para acabar com todas as bocas daquele lugar maldito ali, maldito não pelos moradores, pelos vagabundos que moram lá, pelos traficantes, pelo morador não. Ele queria extirpar, logo foi boicotado pelo antigo comando da PEMERG, pela mídia, todo o establishment, secretário Beltrame, começaram a major de polícia, um oficial superior, tá? Perseguido pela alta cúpula porque defendia o combate ao narcotráfico. Alguém está ganhando. Nós sabemos que sempre tem alguém ganhando. Só que com bandido não tem história. O mais alto nível de letalidade aplicado, vagabundo bom é vagabundo morto e ponto. Exatamente, só para contextualizar. A polícia tem que matar mais. Só para contextualizar o que o Daniel falou, isso aconteceu em 2015. Depois 2015. Eu boto o link da matéria aí. Na verdade, eu não tinha interesse em ir para o projeto, fui convidado por um amigo, né? E o projeto PP já estava dando sinais de fraqueza, tinha unidade sendo atacada, policiais morrendo. E aí eu deixei claro, se é para a gente fazer acontecer o projeto de verdade, vamos lá implantar o PP, não pode ter acordo com o bandido. Não. Ao cidadão de bem, ao morador de bem, todo diálogo, toda abertura, né? Vamos buscar proximidade, levar projeto social, mas para o vagabundo o recado é claro. Ou entrega a arma ou vai sair na dancinha do caixão. É isso aí. Vai sair na dancinha, pô. Não tem problema nenhum se vai ser 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. É o bandido que faz a escolha, né, deputado? É o bandido, não é o policial. O policial está ali como garantidor. Recentemente, foi ano passado, volta e meio quebra o pau lá na Câmara, porque acusam a polícia de ser truculenta, como essas ADPFs, eu não quero perder o foco, tá aqui. As ADPFs acusam a polícia de truculência. Aí você pega um policial no centro de Petrópolis, ou andando no calçadão de Copacabana, esse policial está apontando fuzil para alguém? Ele está dando tiro em alguém? Quando ele entra no shopping Nova América ou no Norte Shopping... Ele assalta? Ele atira em alguém? Ele está lá com a arma de fogo dele ameaçando? Não, ele não faz isso. O policial, ele se porta segundo o terreno. Porque o nosso treinamento, você passou por isso, eu passei por isso, o nosso treinamento ele é voltado para a preservação da vida. Então ele é capaz de fazer um parto, ele é capaz de salvar uma criança engasgada, ele é capaz de socorrer um idoso, como a gente recebeu um vídeo bacana aí, os policiais socorrendo o idoso. Mas se o bandido, na hora da abordagem, resistir à ação, desobedecer a ordem legal do policial, o policial não pode voltar para casa, Daniel, num saco preto. A família não tem que receber uma bandeira no lugar do marido. Não pode. As crianças não podem crescer sem pai, né? Essa política de enfrentamento de 2018 para cá,
reduziu a morte de policiais em 60%. É algo histórico, nunca se viu isso no estado do Rio de Janeiro. Desde quando iniciou a guerra na década de 80, né, com o apadrinhamento do senhor Leonel de Moura Brizola, que proibiu a polícia de entrar nas comunidades, né? Pablo Escobar veio ao Rio de Janeiro, gosto de ensinar a rota da cocaína. Na década de 80 ele veio ao Rio de Janeiro, ele ainda não tinha mandado de prisão, ele veio aqui, passou um carnaval inteiro aqui e criou uma rota. Por quê? Na década de 80 você não tem a presença de cocaína, só maconha. Em favela. Só não maconha. Se usava cocaína. Né? O que tinha era uma galera elitizada, quem tinha muito dinheiro cheirava. O povo, aquele cara que não tinha dinheiro para consumir cocaína, ele fumava maconha. Quando o Escobar vem, não, ele cria uma rota para o Rio de Janeiro. Isso. Então eu tenho uma droga altamente letal, altamente viciante, uma rota aberta direta para a Colômbia. E altamente lucrativa. Altamente lucrativa, uma rota aberta direta com a Colômbia. E um governador que proíbe a polícia de entrar nos morros, que blinda o traficante. Dizem as más línguas que teve esse governador e outros envolvidos com fazenda de maconha no Paraguai, no Uruguai. É claro que eles estão. É claro que eles estão. Enfim, então, esse é o cenário. Então você tem acúmulo de capital, porque o traficante ele não está sendo admoestado, a polícia não vai lá, ele compra armamento, ele tem uma droga altamente viciante. Nasce um quarto poder. Na década de 90 nós começamos a ter o quê? O registro de confronto em comunidade. Então isso é importante destacar, porque não é a polícia que é violenta. Não. Se você tem uma zona de exclusão, que o Supremo está ampliando e fortalecendo com isso aqui. É isso que eles estão fazendo. Estão ampliando e fortalecendo zona de exclusão no estado do Rio de Janeiro. Tá? Já existe o tráfico? Sim. Já existe arma? Sim. Já existe a zona de exclusão? Sim. Mas a política de 2018, 2019 e 2020, antes da pandemia, estavam fazendo com que o vagabundo recuasse. O resultado disso, Daniel, é uma redução de roubo de carga em torno de 40%. Sim. Latrocínio, 28%. Morte de policial, latrocínio é assalto seguido de morte. Morte de policial, redução de 60%. E aí, no desespero que eles se veem, né, as mortes em confronto aumentando, eu acho que aumentou em torno de 10% de 2018 para 2019, que eu não acho muito, não. Eu acho que tinha que aumentar em 100%, 200% aí para poder ficar legal. Defendo isso também, com então, unhas e dentes. Aumentou um pouquinho. O que eles fizeram? Os partidos de esquerda correram, buscaram fundamento na Disneylândia, porque isso aqui não tem fundamento, tá certo? Não tem fundamento legal. Dizer que a polícia não pode patrulhar uma comunidade seria dizer o seguinte: no seu bairro, você que está assistindo essa live, na sua rua, a polícia não pode passar na sua rua sem um planejamento prévio, sem autorização da NASA. Ou seja, você vai sair para trabalhar 4 horas da manhã, você não tem polícia na porta de casa. Você vai chegar no almoço, vai vir almoçar em casa, você não tem polícia. Você chega às 9 horas da noite do trabalho, da sua faculdade, você não tem polícia. Porque a polícia só pode passar ali se for autorizada, se tiver um planejamento, autorização com o alinhamento dos astros. Ou seja, eles não querem polícia na sua rua. Só que a gente não está falando dos bairros, a gente está falando da comunidade. Mas eu pergunto, o cidadão que está na comunidade, e alguém me esclareça, me faça enxergar isso, ele é menos cidadão do que eu? O meu CPF tem mais valor do que o dele? O título de eleitor que eu tenho tem mais poder do que o dele? Por quê? Ele é um cidadão de segunda ou de terceira categoria, deputado? Ele não pode ter direito a ter policiamento? Aí dizem os especialistas da Maconholândia. Não, mas se a polícia for lá, vai ter confronto. Vai ter confronto enquanto o vagabundo resistir. E o que estava acontecendo com a política de combate ao crime, de combate feroz, é que o vagabundo estava recuando. Eu vi isso acontecer, eu fui do 15º Batalhão, Caxias, também. E você também, né? Também. Foi nossa casa. Eu fui de lá em 2004. E o combate ele foi tão intenso, a pressão das facções foi tão forte, que os bandidos estavam recuando, eles não queriam trocar tiro. Quando a gente entrava, eles fugiam, corriam, jogavam a pistola para o alto. Quem trabalhou comigo pode dar testemunho disso. Não botavam um fuzil na pista. Então, só tem um jeito de vencer essa guerra. Trabalhando as novas gerações para não consumirem as drogas. E tolerância zero. Pena pesada e pau no gato sem pena, porra.
tem que descer o cajado. E o que eles fizeram foi exatamente o quê? Proteger o crime. Eles estão protegendo o crime no estado do Rio de Janeiro. Já começou a morrer policial novamente. Tem criança morrendo, não está tendo resposta. É guerra de facção, é guerra de milícia, que é outro tipo de facção. São 30, 40, 50 bandidos de cada lado se enfrentando. A Praça Seca, zona oeste do Rio, né, a região da qual eu sou oriundo, está lá sofrendo. Os confrontos são abertos, armas de grosso calibre. Então, essa DPF aqui, na verdade, ela rasga, vou mostrar de novo, vou mostrar a live toda, ela rasga a Constituição. Por quê? O artigo 144 diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Não pode ser negado à pessoa que está na comunidade. Não pode ser negada a segurança pública. Tal qual a polícia militar é a polícia de preservação da ordem pública. É a polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. O que é preservação da ordem pública? É manter a paz social. O que é polícia ostensiva? É se fazer presente. Ela não pode patrulhar, por exemplo, a Dom Helder Câmara, ali, para quem conhece, margeando o Jacarezinho, e quando entrar na rua direita, ali na feirinha, que já é o Jacarezinho, ali a polícia não entra. Isso é digno de um filme, daquele filme, Daniel, Bairro 13. Eles estão criando... Estão isolando. Zonas de exclusão, eles estão criando estados dentro do Estado Democrático de Direito. Isso é um absurdo. Eu chamei o Edson Fachin na minha live e vou chamar de novo. É um pseudo-jurista. Eu falei também, pseudo-jurista. Não tem moral para invocar, para usar uma toga. Não tem. Desmoraliza o judiciário. É isso. Eu tenho amigos juízes que estão assistindo, amigos desembargadores, que sabem que o nosso trabalho é sério, promotores, sabem que o nosso trabalho é sério. Vocês estão servindo ao crime. Vocês, com essa decisão, senhor Edson Fachin, e toda essa corte, está servindo ao tráfico. Está servindo ao tráfico e a gente aqui não vai se intimidar. A gente vai falar a verdade, porque cada vida ceifada ela não volta. Para tudo, Daniel, tem solução. Mas para o policial que morre, para a criança que morre baleado, não tem mais volta. Então, é essa denúncia que a gente quer fazer, né? Eu vou deixar você falar para eu poder pegar só mais uma ponta aqui, ou eu posso seguir? Pode seguir. Pode seguir. O que eu analisei nessa DPF? Além das restrições às operações, eles querem o fim do uso do helicóptero. E ontem foi julgado. A polícia não vai mais poder usar a aeronave. A aeronave é plataforma de tiro, mas não tem plataforma de tiro melhor do que a aeronave. Porque são agentes totalmente treinados. Os caras treinam dia e noite para operar em comunidade e em outras zonas de risco, né? Em cenários de risco. E simplesmente é uma posição privilegiada. Eu mandei... E outra, cara, o Fachin, seu obtuso, e outra, desnecessário. Eu sei que tu tá assistindo Alexandre de Moraes, outro desnecessário aí. O que vocês esperam, porra? Que vai ver o vagabundo lá de fuzil com 10 ali, oprimindo tanto cidadão, quanto também matando policiais. Vocês querem o quê? Que não pode fazer nada? Pô, quanto que vocês estão levando com isso? Essa é a minha pergunta. O que vocês levam com essa venda de sentença? O que vocês se favorecem? Por que vocês não abrem a porra da conta de vocês e jogam na transparência, caralho? Já que são vocês que vão julgar os crimes comuns de vocês. Está lá na Constituição. E crime de responsabilidade é com o Senado. Um Senado que tem uma porrada de rabo preso aí, que é incapaz de abrir uma CPI contra um ministrinho desses aí. Eu tô aqui, cara, ouvindo o Major, e tô aqui longe com a minha cabeça. O que vocês estão fazendo nessa porra? Que não fazem nada pelo povo, só para beneficiar vocês e dando apoio jurídico ao narcotráfico, porra. Vocês têm que tomar vergonha na cara. A minha opinião, o STF é importante como instituição, mas vocês 11 tinham que ser retirados daí e nomear mais 11 no lugar de vocês. Vocês são desnecessários pro Brasil, porra. Pô, tô puta aqui ouvindo essas porra. Daniel, é um desabafo. Porra. Eu compartilho do seu pensamento, né? O país se polarizou em opiniões para um lado, para o outro. Só que isso vai muito além de opinião, Daniel. Claro. Isso afeta a vida prática do cidadão. É o traficante formando complexos, como o pessoal lá da Zona Norte está vendo, complexo de Israel. Os caras estão tomando várias comunidades e criando complexos. Sim. É o Chapadão que está mais armado do que nunca. São as equipes de operações especiais do BOP, do Choque, que estão impedidas de atuar. São os batalhões de área com suas forças de combate, que são os GATs, que estão impedidos de trabalhar. Ou seja, roubo de carro vai aumentar, roubo de carga vai aumentar,
mortes vão aumentar. Rouba transeunte. Você que, eu não tenho carro, eu não sou dono de transportadora, não tem problema. Mas você vai estar dentro do ônibus, vai tomar uma pistolada e o vagabundo vai correr pra favela. Se vier, meu irmão. E não vai ter operação. Se vier, o meu tá sempre em mão e munição extra. E não vai ter... Eu tô dentro de casa, tô armado. Não vai ter operação. Por que não vai ter operação? Porque a polícia está acuada. A polícia está acuada. A nossa polícia, ela está impedida de trabalhar. Nós vamos ter também, Daniel, uma debanda de policiais que vão embora. Porque o policial não é palhaço. Ele não tá lá. Quer morrer à toa. Ele tem um ethos de guerreiro. Cara, se ele morrer sabendo que valeu a pena, tá lá no nosso juramento, mesmo com o sacrifício da própria vida. Tá dentro. Mas se ele morrer por nada, por causa de um ministrinho, pseudo-jurista, mais uma vez aqui, compartilho com o Major, já falei outras vezes com o vereador aqui, outras pseudo-juristas. Falei que em alguns ministros ali, alguns ministros já estão dentro do menor presídio do mundo, que é a sua toga. Só cabe um criminoso. Eu tenho falado isso várias vezes. Eles não têm coragem de sair às ruas e ver a aprovação popular deles. Não tem. Eles se escondem, Major. Eles se escondem. Eles tomam decisões jurídicas para o crime. São institucionalizadores do crime. É isso que eu sempre vou falar. E vou defender isso. Ministros, artigo 53 da Constituição, robustecido pela emenda 35 de 2001. É meu direito parlamentar de falar a minha opinião. A minha opinião é que vocês são desnecessários. Como cidadão e como deputado, porra. Tomem vergonha na cara e vão cuidar de atos constitucionais e inconstitucionais. A tripartição dos poderes, ela foi não fui eu que criei essa merda, não. Foi Montesquieu, vai lá no túmulo dele e reclama com ele, porra. Eles estão chutando, na verdade. Estão chutando tudo. O princípio da isonomia dos poderes, estão chutando. Por quê? Vou pegar um gancho aqui no que o deputado falou. Essa DPF, vou mostrar de novo essa imundícia aqui, ela alega o seguinte, que o governo do estado e o governo federal não podem seguir na política de enfrentamento ao crime. Peraí, gente, peraí. Quem elegeu os mandatários foi o povo. Quem pode retirar esses mandatários do poder é o povo. Quando eu, como cidadão, eu sou o povo, eu voto em alguém, é sim para ele fazer a política de segurança que ele prometeu na campanha. Pessoal, do contrário, o poder do povo é parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Tá lá, todo o poder emana do povo. Então, eles praticamente rasgam o artigo 1º da Constituição e toda a Constituição Federal. Quando eles alegam, está aqui nessa DPF, deputado, eles alegam o seguinte, que o governador e o presidente e toda a estrutura política eleita não pode seguir com essa política de segurança, que a política, aspas, é uma política de extermínio. Ora, porra, eu votei pra isso, vagabundo morrer, cacete. Eu votei pra isso, Eu votei e eu me candidatei, eu vim pra política pra ver o vagabundo se fuder. Pra legislar pra isso. Se não for pro vagabundo se fuder, eu voto no Haddad, eu voto no Lula, eu voto no Freixo. Ou bota a farda e vai fuder o vagabundo, pô. Ou voto pra polícia, que eu não sei se a PM me quer mais, porque eu sou polêmico. Mas eu votaria pra tacar bala em vagabundo, que foi o que eu fiz a minha carreira toda. Eu deixei a carreira pra poder arrebentar a vida do bandido na política. Votei no presidente, votei em governador, senador, para ver vagabundo se fuder. Aí vem os partidecos da maconha, do bumbum guloso, dizer que não pode exercer a política de enfrentamento. Meu Deus, mas foi para isso que todo mundo votou. Foram 57 milhões de eleitores, gente. Ou seja, esse Supremo está rasgando a Constituição e limpando a bunda. Está usando a Constituição de papel higiênico. É isso que estão fazendo, é revoltante. E não tem meias palavras. Quem me conhece sabe aí que eu sou politicamente correto. Xingo mesmo, eu também falo o que eu penso. E a porrada só não comeu no plenário porque não deixaram até agora. Que aí é quebra de decoro de fato. Não, segurança entrou na hora. Entendeu? Porque se dependesse de mim, o nego ia tomar um Mac Fritas feliz para entender que tem que respeitar a polícia, pô. Tem que respeitar a polícia. Então, assim, estão desrespeitando a polícia, estão desrespeitando você, eleitor, estão desrespeitando as forças de segurança e estão fazendo vilipêndio na morte de crianças, na morte de pessoas inocentes. E não mostram isso para você. Eles mostram quando a polícia opera, quando o traficante, quando entra o policial ele é treinado da seguinte maneira. Nós usamos a técnica de double tap,
ou seja, são dois disparos máximos, não operamos em rajada. Uma vez que nós vemos transeuntes na rua, nós não cadenciamos disparos mais, somente quando tem total segurança para isso. O traficante não, se ele vir, por exemplo, um corredor lotado, ele simplesmente dá a rajada, não importa quem ele vai matar, porque ele sabe que a narrativa gerada vai ser o quê? Os policiais chegaram atirando. Uma vez que a mídia noticia isso, mesmo que depois da perícia comprovar que aqueles projéteis eram de narcotraficantes, de facções, a mídia não vai divulgar. Não, erramos, eles não vão fazer isso. Fica na conta a execração pública da imagem da Polícia Militar, Polícia Civil e qualquer outra corporação, instituição de segurança, já vai estar consolidada e a população convencida. Então, não perca o seu senso crítico, saia dessa porcaria de Rede Globo, de qualquer rede aberta, use a rede social aqui. Tem ótima referência no Major Ituzalengo, o vereador ali, vocês podem acompanha a rede. Ele, Ituzalengo Gomes Freitas, vocês vão entender como que ele atua na Câmara dos Vereadores do Rio. São pessoas assim que nós temos que ter no poder no Senado hoje. Pô, tem dúvida que se nós fôssemos... Vocês têm dúvida que se nós fôssemos senadores, o que nós faríamos naquele lugar? Vocês acham que nós iríamos peidar para um ministrinho que foi nomeado por um comunistinha de porcaria, que é um socialista de porcaria, que a gente vai ficar ali batendo palminha, ou ter o rabo preso para não poder falar nada? Sabe por que a gente está aqui falando do STF? Porque eles nunca vão achar a gente na porra da errada. Então é isso que a gente vai fazer, sempre bater até a gente poder prender esses caras. Eu quero ter o prazer e vou ter o prazer de participar da prisão de alguns integrantes do STF. Eu vou aproveitar, em homenagem e respeito às crianças, porque eu não tinha o nome aqui. Tem aí? As crianças que morreram por decisão do ministro Fachin, tá? Senhor Fachin, cidadão Edson Fachin, o senhor está com as suas mãos sujas de sangue. Essas vidas inocentes são sua responsabilidade. Tá aqui, Rayane Cardoso, de 10 anos, Ítalo Augusto, de 7 anos, Cauã Vitor, 11 anos, Maria Alice, 4 anos. Deputado, depois eu queria que o senhor, com a sua equipe jurídica, a minha equipe jurídica, estudasse uma forma também de denunciar a morte dessas crianças, de denunciar esse ministro como responsável pela morte dessas crianças. Perfeito. Não dá para ficar me passa aí pro meu WhatsApp agora aqui. Vamos alinhar isso aí. Não podemos deixar que vidas inocentes sejam ceifadas. E aí, completando o raciocínio, né, eu quero fazer uma outra observação aqui. Nós iniciamos a live fazendo um link entre o crime organizado e autoridades jurídicas. Autoridades do judiciário. Sim. Desembargador aposentado, coronel aposentado, major aposentado continua sendo major. Um desembargador aposentado continua sendo desembargador. Ele pertence ao judiciário, tá? Então um desembargador receber 1.500.000, 1,5 milhão do narcotráfico, dá a entender, né, nos faz refletir que existe um elo entre o crime e o judiciário. E tá aqui, eu quero lembrar de um outro que a gente não citou ainda, né? Mas vou lembrar uma matéria aqui. Bandidos estão em guerra na Rocinha, saíram da cadeia com autorização da justiça. Jus Brasil, essa matéria. De Garotinho a Rogério 157, outra matéria, revista Época. De Garotinho a Rogério 157. Quem foi beneficiado por Ciro Darlan? Esse aqui é outro. Já sofreu 11 mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na sua casa, né? Você fazer um mandado de busca e apreensão na casa de um policial é mole. Na casa do cara que dirige um Uber, um motorista de Uber é mole. Ninguém vai na casa de um desembargador, de um juiz, se não tiver fundamentos muito sólidos. E a Polícia Federal foi na casa desse senhor. Esse senhor, com várias decisões, liberou vários traficantes no Rio de Janeiro. Então, deputado, o que eu chamo a atenção é o seguinte: cadê as investigações? Cadê a materialidade? Alô, presidente Bolsonaro, votamos no senhor para ver esses caras na cadeia. O melhor caminho para arrebentar esses vagabundos é achar o nexo. Existe um link. Existe um link. Quem investigou, né, a máfia italiana e escreveu um livro sensacional sobre combate à corrupção disse o seguinte: rastreia o dinheiro. O Décio Português falou demais no WhatsApp.
Já rastrearam o dinheiro, chegou nesse ex-candidato a deputado e advogado. E chegou também num desembargador e nessa advogada, Flávia Frois, Carlos Nicodemos, candidato a deputado, e Geraldo Prado Mascarenhas. A investigação levou lá, tem que chegar até o fim. E, por favor, deputado, eu vou lhe encaminhar um ofício, vai ser via ofício. Né? A gente faz live para ter likezinho. Não, isso aqui não é para like não, gente. Aqui todo mundo está botando a cara, botando a vida em risco, botando a liberdade, porque a gente não aceita ditadura de vagabundo. Não. Então, essa live aqui não vai ficar só no blá blá blá, não. Eu vou encaminhar um expediente para o senhor, pedindo que seja protocolado uma CPI para investigar isso. Perfeito. A gente tem que saber se essa decisão do PT advogar para o primeiro comando da capital, para o comando vermelho, teve a anuência da Gleisi Hoffmann. Perfeito. Você sabia disso? Claro que sabia. Gleisi Nós temos um link a respeito de tudo isso que está sendo falado. Pessoal, eu vou pedir a excusa aqui de vocês para que vocês compreendam. Temos agora 2 minutos só para terminar a live, é o tempo que dá para fazer para que a gente possa compartilhar. Compartilhe essa live para que as pessoas compreendam o que está acontecendo aqui no Brasil e o narco-estado está caminhando com o narco-terror como sempre. E tem um departamento jurídico e eles têm sim essa conexão do crime com o STF. E a gente vai chegar, já dizia Winston Churchill, uma mentira dá a volta ao mundo antes mesmo que a verdade tenha tempo de se vestir. Então, pessoal, queria me despedir aqui para vocês e deixar isso claro. Já dizia Robin Hood, lutem novamente, até que cordeiros virem leões. É isso. Caiam e caiam novamente. Sempre Combate assim. sempre. Combate sempre. Um Força, abraço a senhor. todos. Brasil Força, acima de senhor. tudo, Deus acima de todos. Amém. Tamo junto.